E um estudo da Big Data Corporation mostra que 1 em cada 10 sites de e-commerce no país não possui sistema de proteção de dados. São cerca de 130 mil lojas online que não garantem a segurança das informações pessoais dos clientes. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a advogada Ellen Mesquita. Você pode mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp. O número você já sabe, 3201-7700. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Eu agradeço pelo convite. Bom, vamos começar falando, então, né? O que é esse sigilo de dados, né? Essas informações. Quais são as informações que as empresas, de um modo geral, podem deter nossas? Existe uma frase que ficou famosa de um cientista de dados, que ele diz que o dado ele é o novo petróleo, de quão valioso ele é, né? Então, os nossos dados pessoais, o nome, o CPF, o RG, ele pode ser compartilhado com as empresas quando eu estou ali realizando algum tipo de operação, uma compra e venda, por exemplo, através de um aplicativo. Fazer um cadastro, um endereço, data de nascimento. Exatamente, isso pode ser compartilhado ali, desde que tenha um consentimento do titular, do consumidor, mesmo aí antes da entrada de uma lei que regulamenta esse tipo de assunto, existe essa necessidade de ter essa autorização e os próprios sites, né, eles já trazem, em grande maioria, algumas políticas de privacidade. Então, esses dados eles podem sim ser compartilhados. Mas a questão que a gente levanta é o seguinte, né? Porque essas informações, elas, como você bem disse, né? É o novo petróleo, elas são muito valiosas porque ela fala do perfil do cliente, às vezes, também, né? Quando você baixa um aplicativo, ele te pergunta lá do que você mais gosta, o que você faz durante as férias, qual que é o tamanho que você vai comprar a roupa, fica lá marcada o seu tamanho. Então, assim, é uma série de características pessoais e até íntimas que a gente informa para um sistema, acreditando que essas informações estão sigilosas. E existem outras empresas que não, querendo se aproveitar de dados, e sim estudar o perfil do consumidor, eles compram banco de dados, né? A gente sempre ouve falar aí, e eu vou citar alguns aqui que eu não tenho certeza se confere, mas a gente ouve falar, comprou o banco de dados da Receita Federal, comprou do Detran, comprou da faculdade, a folha de pagamento de sei lá da onde. E aí essas informações circulam e até as empresas nos ligam, você não quer fazer um crédito consignado e tal. E aí, isso pode, essa venda de banco de dados, ela é legal? Esse perfil que você disse que é traçado de cada um de nós, ele tem um nome, se chama perfil psicométrico. E a partir daí as empresas desenvolvem a sua publicidade, né? Quem nunca foi perseguido por uma publicidade? Às vezes a publicidade sabe exatamente a bolsa, o tom, o valor que você gosta e te persegue ali. E isso pode acontecer através dessa venda de banco de dados. Ressalto mais uma vez, a gente não tendo ainda a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, a gente tem outras legislações que a gente pode se basear, como o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor, o cadastro positivo. E esse tipo de venda, a gente sabe que ele acontece, é comum e desordenado, mas a gente tem também decisões dos tribunais superiores. Eu vou até trazer aqui uma decisão recente da ministra Nancy, que ela considerou ilegal essa venda de banco de dados e ela condenou uma empresa mineira que fazia essa venda a pagar indenização a título de danos morais para um consumidor no valor de R$8 mil. E parece que tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que ia ter a vigência programada agora para agosto de 2020. E como é que está isso? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei de número 13.709, que foi aprovada em 2018, ela tinha aí a expectativa que ela entrasse em vigor agora em agosto desse ano, mas nós tínhamos projetos de lei, temos projeto de lei, o que está mais à frente é o projeto de número 11.079, de autoria do ministro Antônio Anastasia, que foi aprovado no Senado e agora ela está parada na Câmara. A expectativa é que esse projeto fosse aprovado,
porque ele trata também, além da prorrogação da lei para maio do ano que vem, de 2021, trata de medidas para tratar com contratos privados, aluguel, por exemplo, diante da pandemia que a gente vive. Então, a expectativa é que ele andasse, mas ele parou ali na Câmara e aí a gente teve, a semana passada, publicada a medida provisória de número 959, que prorrogou a entrada em vigência dessa lei para o ano que vem, para maio do ano que vem. Então, hoje, há uma incerteza de qual data específica essa lei vai entrar em vigor. E a gente está falando aqui de bancos oficiais que as empresas, às vezes, vendem, e até teve esse caso aí da justiça que mandou pagar uma indenização para o cliente, mas a gente também sabe que existe um outro lado da internet, né, que são os hackers, que eles invadem os sistemas e roubam, além de dados pessoais, fazem transferências bancárias, né? E como é que fica a situação do consumidor nesse sentido? A gente sabe que nesse tempo de coronavírus, os sistemas acabam ficando mais fragilizados. Por exemplo, muitos empregados acabam indo trabalhar em casa, sem ter um sistema tão seguro como na empresa. E os e-commerces também ficam mais vulneráveis aos ataques desses hackers. Então, a orientação que a gente dá é para o consumidor tomar cuidado com essas informações que são disparadas ali em e-mails, como, por exemplo, um acesso a um auxílio emergencial, né, uma aprovação, tentar verificar isso na fonte, no site do Ministério ou da Secretaria da Saúde. Há na internet, se jogar ali em site de pesquisas, há facilmente indicação de vários sites que checam essas notícias. E tomar cuidado com essas fake news mesmo e onde a gente vai clicar. Sempre procurar, então, comprar, se for uma questão de compra, né, nos sites das próprias lojas, não clicar em links que direcionam para um outro site, Exatamente. que está dizendo que vende aquele determinado produto, está usando a logo da marca, mas às vezes se trata de uma fraude. Exatamente. Né? E sobre a questão dos dados, como que a pessoa pode garantir a segurança dos seus dados? Porque às vezes a gente vai fazer um cadastro de uma compra qualquer, aí lá você tem que exigir, vem lá marcado com asterisco como obrigatório, né? Você tem que informar CPF, RG, sei lá o que, endereço, CEP e outros dados que às vezes as pessoas acham até desnecessário. Por que que eu tenho que, se a empresa não vai me entregar o produto, se eu vou fazer a retirada lá na loja, por que que eu tenho que informar meu endereço? Na sua opinião, existe um exagero dessa solicitação de dados? Olha, mesmo a lei não estando em vigor, eu trago isso novamente, é importante a gente usar os princípios e já se adiantar. Um dos princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados é a finalidade. Então, ali no exemplo que você citou de um e-commerce, de uma compra online, não vejo problema de colocar ali todas as informações para cadastro, né, título de cadastro, para realizar aquele contrato, desde que a finalidade específica ela seja realizada. Qual é? A compra e venda, e não, por exemplo, a venda daqueles dados ou o compartilhamento errado daqueles dados com outras empresas. A gente recebeu a participação do telespectador aqui, a Edna, lá do setor universitário, que eu já agradeço aqui o carinho da sua audiência. Ela fala que ela fez o cadastro para saber as ofertas de um determinado plano de uma operadora. Aí no site lá da própria operadora. E que no outro dia, todas as outras 3 operadoras começaram a ligar para ela sem parar, oferecendo o produto que ela estava procurando. E aí? Diante da vigência da lei seria uma ilicitude, mas ela pode se basear nas leis que a gente já comentou aqui, analisar o caso concreto com calma, mas de repente o Código de Defesa do Consumidor e até o cadastro positivo e o marco civil da internet e as decisões dos nossos tribunais superiores para ver se não há uma ilicitude aí. A gente precisa analisar com calma, porque se houver, ela pode sim buscar os seus direitos. Tem uma situação que acontece com frequência, que às vezes a gente está conversando, igual você mesmo citou, né? A gente está conversando, gostaria de fazer uma viagem e tal, para a Grécia. Aí, dali a pouco, você entra no seu Instagram, tem uma promoção da viagem para a Grécia, você entra lá no seu e-mail, tá lá o pacote promocional para você viajar para a Grécia. A gente tem a sensação que esse aparelhinho aqui, ele está nos ouvindo e vendo o tempo todo. Essa percepção, ela não é errônea, né? Não, ela existe. Por isso, a necessidade dessa cultura de proteção de dados. Quando a gente fala de proteção de dados, de tudo isso que tem acontecido, não é para causar medo nem pânico, né, na população, em nós que somos os titulares, os consumidores, mas para trazer essa cultura de que isso acontece, a gente precisa tomar muito cuidado com esses dados, porque, como a gente citou aqui, eles são bens muito valiosos, eles interessam muito.
Falando dessa questão específica do celular, a gente acabou de ver a matéria aí falando que Goiás está no segundo lugar, de baixo para cima, do índice de isolamento social. E aí, como é que fala assim, nós estamos com 38%, e esses números estão sendo baseados em cima justamente do GPS que está ligado nos celulares das pessoas. Todo mundo que sai à rua leva o seu celular, então o celular indica. Ou quem nunca que está aí em casa, se você tem o Google instalado no seu celular aqui, o GPS do Google Maps, chega o final do mês, o Google te manda um e-mail, veja por onde você passou nesse mês e tal. Isso pode ser legal, as empresas, o governo pode nos vigiar com esses dados que são coletados por esses aplicativos específicos, ou mesmo as próprias empresas, como nesse caso específico do Google Maps, que eu estou citando aqui, porque é uma situação que acontece. Ele pode mostrar para mim, olha, estou te vigiando mesmo. Nesse caso de pandemia, muitos países têm adotado essas medidas e entende-se que elas são necessárias, que em caso aí de segurança pública, até da vigilância sanitária, é possível que então utilizem-se desses dados de geolocalização para que evitem essas aglomerações. Mas a gente teve aqui essa semana, esse assunto foi abordado no Supremo Tribunal Federal através da discussão da constitucionalidade ou não de dados compartilhados, exigidos o compartilhamento através da medida provisória de número 954 e que foi entendido que era inconstitucional. Então, a gente tem duas situações. Os casos de geolocalização para evitar aglomeração, o entendimento é que é possível e é legal. Mas casos de invasão de privacidade excessiva, como foi esse caso da medida provisória 954, que não, que seria de fato um excesso. Então, para a gente finalizar rapidamente, como que nós, enquanto sociedade, podemos proteger nossos dados e ficar livre, se isso é possível, né, de tamanha exposição no mundo virtual? Olha, evitando dados excessivos nas redes sociais. Hoje está todo mundo em casa, mas quando sair, evite ali colocar a localização, muito embora a gente sabe que tem essa invasão. Tentando sair do sistema, faz ali o logout e tentar não acessar esses links que a gente já falou aqui, que eles são incertos, e tentar evitar uma exposição maior nas redes sociais. Tá certo, eu agradeço então a participação da advogada Ellen Mesquita, que falou para a gente aqui sobre segurança das informações pessoais. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde para você. Muito obrigada.